O universalismo vai contra o ensino das Escrituras. E é claramente uma doutrina demoníaca, apesar de hoje ser aceita em muitos círculos da cristandade, por incrível que pareça. O que o universalismo afirma é que no final todos serão salvos pela misericórdia e graça de Deus e que essa salvação não estaria limitada a uma decisão tomada nessa vida, mas também no pós-vida, ou simplesmente baseada na misericórdia divina. Os que professam o universalismo estão espalhados pelas faculdades de teologia, ensinando suas doutrinas. São pessoas que, como William Barclay, que traz o pomposo título de professor de divindade e crítica bíblica da Universidade de Glasgow. Ele é autor de vários livros e comentários bíblicos, de uma tradução até do Novo Testamento, de uma série de estudos bíblicos. Esse homem é apenas mais um exemplar das aves ou agentes de Satanás que o Senhor alertou que iriam fazer seus ninhos na grande árvore em que se tornou o aspecto exterior do reino. Isso foi tipificado, essa árvore, tipificada pelo pé de mostarda da parábola. Ou cujo fermento viria, pessoas assim, cujo fermento viria a fermentar toda a massa, dando a ela um crescimento artificial e, inclusive, a toda espécie de erro. O universalismo também permeia publicações consideradas inofensivas por serem ficção cristã, ou romance cristão, ou alegoria cristã, etc. Um exemplo expressivo é o livro A Cabana, escrito por dois universalistas que polvilham as suas doutrinas de forma homeopática nas suas páginas. Aqui vale a frase: veneno de rato é 99% milho, comida, e 1% estricnina, mas não assim mata. Ao invés de ensinar aqui o que o universalismo acredita, eu prefiro apenas comentar o real sentido de uma das passagens que essa doutrina usa na tentativa de fundamentar sua tese de que todos serão salvos no final, independente de crerem ou não no Salvador. Uma passagem largamente usada é esta, João 12,32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Esta passagem não tem nada a ver com uma salvação universal no final. Para entender o versículo é preciso ver em que contexto ele foi dito. E o contexto fica claro na passagem a seguir. João 12, 19 e 21. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Jesus está falando da universalidade da sua vinda e da sua morte na cruz. Sim, dessa universalidade ele está falando. Jesus está falando de todos serem salvos no final por sua vinda e obra serem universais? Não, absolutamente não. Os judeus se achavam orgulhosamente numa posição de superioridade e exclusividade por terem sido os guardiões dos oráculos de Deus e por isso desprezavam os povos e também os menos letrados. Quando alguns gregos aqui podem ser gentios convertidos ao judaísmo ou mesmo judeus estrangeiros, revelam o seu desejo de ver Jesus, o Senhor aponta para a universalidade de sua obra, cujas consequências diriam respeito a todos, para a salvação e para o juízo. No versículo 32, ele fala especificamente do modo como viria a morrer. E é a terceira menção que ele faz de ser levantado. A primeira em João 8,28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Referindo-se ao caráter sacrificial e sacerdotal da cruz. A segunda menção ele faz em João 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que mostra então as suas credenciais como enviado de Deus, assim como havia sido Moisés, e isso é confirmado por João 8, 26 a 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. E finalmente nesta passagem de João 12, 32 a 33, em que ele é visto no seu caráter de juiz, rei e senhor de todos. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O versículo em João 12, 32 não fala de salvação, mas da amplitude do seu poder e autoridade que decorrem da cruz, o que obviamente inclui todos os seres. Fala também, e principalmente, da amplitude do seu juízo, porque a cruz significa também juízo deste mundo, quando Deus colocou um fim no homem no seu estado natural. A menos que alguém venha a nascer de novo, ou seja, ter nova vida e ser assim participante da nova criação, não há salvação para essa pessoa. Ao ser levantado na cruz pelas mãos da humanidade, como um todo, todos estavam representados ali na cena da cruz, isso fez com que todos se encontrassem culpados da sua rejeição e morte. O versículo 31 confirma esse caráter. Agora é o juízo desse mundo, diz. Isso quer dizer que o mundo, a partir da cruz, não estaria mais sendo provado, testado ou experimentado como nos séculos anteriores, mas estaria agora sob uma sentença de juízo. O mundo foi achado culpado da morte do Filho de Deus, e a sua morte dá a Jesus o direito de atrair todos a si, para que recebam o justo juízo. Nós devemos nos lembrar de que, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 27 e 28. A passagem é clara, ao indicar que o que espera o homem após a morte é juízo, a menos que ele tenha sido livrado do juízo pela fé em Jesus, que é o que mostra João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.